E ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim. Querido, note o que eu vou ler agora, porque não se trata da palavra do pastor, é a palavra de Jesus. E você tem que entender o final desse versículo 26 para você não ficar magoado com o que você vai ouvir de mim nessa noite. Então eu já vou preparar seu lombo, porque vai vir espada sobre nós nessa noite para, como eu disse, separar alma e espírito. Então note o que Jesus está dizendo aqui. Vou repetir o verso 26. Se alguém vem a mim, quem veio a ele? Só o pastor, né? Vou perguntar de novo, quem veio a ele? Amém. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim. O que está escrito aí? Não pode. Não é talvez. Ele disse não pode. Não é talvez vai ser. Não é será. Em algum momento. Não, ele está dizendo não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Esse verso 28 aqui vai ser em cima disso que eu vou bater nessa noite, irmão. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, repita essa palavra, se assenta, e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a algumas coisas, a isso ou aquilo, não, aqui ele diz, não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu queria ouvir um amém com muita fé de você. Dá uma cutucada nessa pessoa do seu lado aí. Cutuca ela até ela ficar com ódio. Santo. Aí, tá bom, chega de cutucar, senão ele vai te dar um cascudo. Fala para ele, irmão, aperta o cinto, porque você vai tremer hoje. Olha para mim. Vamos parar de brincadeira. O pastor brinca demais. Amado, fazer a vontade de Deus não pode ser algo emocional, mas racional. Aqui está o fundamento de toda essa palavra nessa noite. Fazer a vontade de Deus não vai ser algo emocional, mas racional. E como uma escolha racional, todos nós precisamos estar cientes de algumas coisas. E uma delas está aqui no texto que nós lemos, ou a principal delas. Quando se trata de fazermos a vontade de Deus, todos, eu disse quem? Todos. Não é o pastor, não é o irmão tal, nem a irmã tal, é todos. Quando se trata em fazer a vontade de Deus, todos, sem exceção, terá a necessidade de calcular o custo da sua jornada. Se você não estiver disposto a se assentar e a calcular o quanto seguir Jesus vai lhe custar, você vai ficar pelo meio do caminho. Porque não é as minhas palavras, foram as palavras de Jesus que nós lemos aqui. Ele disse que você, se não fizer esse cálculo, não terá condições de segui-lo.
Ele disse: você não vai poder ser meu discípulo. E eu vou mostrar para você nessa noite que seguir Jesus está além das suas emoções. Você precisa ser mais racional do que emocional. E onde está isso dentro do texto, pastor? Já já nós vamos chegar lá. Mas nós não deveríamos fazer a jornada sem antes calcular o preço dela. Note algo que Jesus diz aqui antes de falar sobre o cálculo que deve ser feito. Porque Jesus está dando um exemplo de alguém que começa a construir uma torre. Lá no verso 28 ele dá esse exemplo. E no verso 31 ele diz de alguém que sai à guerra. Veja, Jesus usa dois exemplos que, em cima desses dois exemplos, ele vai falar conosco algo importantíssimo. E em cima desses dois exemplos ele diz que é necessário você fazer um cálculo, que é necessário você se assentar para ver o quanto isso vai te custar. Ora, se você vai construir algo, se você vai construir uma torre, se você vai construir um empreendimento, você tem que se assentar, você tem que ver se você tem todos os recursos necessários para levar aquilo até o fim. Isso aqui ninguém precisa fazer muito esforço para entender, sim ou não? Se você vai para uma guerra, você precisa ver se você tem o armamento necessário, o contingente necessário de pessoas para fazer aquela guerra. Tudo isso vai exigir de você assentar-se e fazer o cálculo, fazer o custo. Se você tem condições de ir e prevalecer. Agora, se você não faz esse cálculo, você corre um sério risco de ficar pelo caminho. Você corre um sério risco de começar a levantar um edifício e não terminá-lo, porque você não tinha os recursos necessários para concluí-lo. Você corre o risco de sair para a batalha e esmorecer na batalha, porque você não calculou a quantidade de guerreiros que estavam ao seu lado. Você está entendendo? Só que para nós entendermos o que Jesus disse no verso 28 em diante, nós precisamos voltar aqui para o verso 26 e 27. Porque no verso 26 e 27, Jesus nos mostra algo, que o cálculo que Ele está nos chamando para fazer, a conta que Ele está nos chamando para fazer, é uma conta que ultrapassa o nosso emocional. Eu vou mostrar algo para você aqui, preste atenção. Nesses versos 26 e 27, Jesus está falando sobre alguém que vai até Ele para segui-lo. Quem foi aqui até Ele para segui-lo? E aí Jesus diz que esse tal precisa ter bem definido em sua mente que isso lhe custará até mesmo os apegos emocionais e sentimentais. Jesus usa os dois exemplos, de construir uma torre e de fazer uma batalha, para nos mostrar o que ele está querendo dizer no verso 26 e 27, que para segui-lo isso até mesmo vai custar de você os seus apegos emocionais e sentimentais. Como que eu sei disso? Veja, vou repetir o verso. Jesus diz aqui: se alguém ama, diga ama. Amar, querido, significa estar apegado a afetos emocionais e sentimentais. E ele está dizendo: se alguém ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, ou seja, se você tem apegos emocionais e sentimentais a essas coisas, mais do que a Cristo, você não conseguirá seguir a Cristo. E quando ele dá o exemplo de nos assentarmos e fazermos o cálculo, é a respeito disso que ele está querendo dizer. Porque nós temos uma tendência de colocar tudo à frente de Jesus. Colocamos pai, colocamos mãe, colocamos irmãos, colocamos parentes, colocamos familiares, colocamos um monte de coisa à frente de Jesus e depois queremos seguir a Jesus. E se você não estiver disposto a se assentar e calcular, fazer o custo que seguir a Jesus vai fazer até mesmo que você contrarie essas pessoas, você não vai conseguir segui-lo. Você já entendeu, querido, que seguir Jesus vai levar você a contrariar até mesmo aqueles que você ama? Só que tem muita gente que é emocional e não consegue se desapegar até mesmo de pessoas para conseguir seguir e servir a Jesus verdadeiramente. Veja isso.
Jesus ele não está dizendo que você não deve amar essas pessoas. Se você notou bem o texto que nós lemos, Jesus não está falando que você não deve amar, não deve se preocupar, não deve cuidar, não deve servir. Não é isso que ele está dizendo. Note bem o que Jesus está dizendo aqui. O que ele está dizendo é que nós não podemos amar essas pessoas acima dele. Ele não falou que você não deve amar seu pai, que você não deve amar sua mãe. Ele não falou que você não deve amar sua esposa e seu esposo. Ele não falou que você não deve amar seus irmãos. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que você não pode amá-los acima dele. Porque se você amá-los acima dele, você vai ficar preso emocionalmente e sentimentalmente e não vai conseguir fazer a vontade daquele que te chamou. Agora, querido, eu sei que esse é um conceito que nem todos conseguem receber. Eu sei que isso é difícil para nós nos desapegarmos, porque a gente arruma sempre um monte de desculpa dentro da palavra para justificar isso ou aquilo. Só que, querido, se foi Jesus que falou que se você não colocá-lo acima de todas essas coisas, inclusive de si mesmo, você não vai conseguir segui-lo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Ou você acha que essa palavra é minha? Não, foi Jesus que falou. Veja, então ele não está dizendo para nós abandonarmos essas pessoas ou deixá-las de lado, porque a Bíblia diz assim, que se alguém nega os seus, é pior do que o incrédulo. Ora, então Jesus está se contradizendo, porque aqui ele disse que nós precisamos amar a ele acima de qualquer outra pessoa. Ele não está mandando você abandonar pessoas, ele só está falando assim, me coloca acima delas, e tudo ao seu respeito vai a bom termo. Me coloca acima delas, e eu não só vou fazer com que as coisas em seu favor cooperem, mas até mesmo essas pessoas que você colocou em segundo plano por minha causa, eu vou abençoá-las por você. Vou abençoar seu pai, vou abençoar sua mãe, vou abençoar sua casa, sua esposa, seus filhos, seu esposo, tudo porque você me colocou na frente para me obedecer e para me seguir. Mais uma vez, eu sei que nem todos estão aptos para receber esse conceito. É difícil para alguns de nós, porque nós somos apegados emocionalmente e sentimentalmente a pessoas. Agora, por que Jesus diz isso? Porque ele sabe que essas coisas podem exercer influência sobre nós, acima da nossa obediência a ele. A quem você deve obedecer? Se o seu pai e a sua mãe falar assim para você, nunca mais sirva a Deus e vá para a igreja, você vai obedecer a quem? Aí você vai falar assim, não pastor, eu tenho que obedecer ao meu pai e minha mãe, que falou que eu não posso mais para a igreja nem servir. Aí você fala assim, eu estou honrando meu pai e a minha mãe. Você vai ter que aprender a obedecer a Deus, inclusive acima da vontade do seu pai e da sua mãe, acima da vontade de outras pessoas. Mas para isso, querido, você vai ter que ser alguém muito mais racional do que emocional. Nós nos permitimos andar demais por emoções, irmão. Não só as nossas emoções, mas as emoções de outras pessoas, pelo sentimento de outras pessoas. Mas porque alguém não está gostando de eu estar nesse caminho, então eu vou dar uma diminuída, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou parar de me envolver com as coisas do Senhor, porque tem alguém que não está gostando da maneira como eu estou vivendo. Começaram lá em casa os meus familiares me chamar de radical, de louco. Alguém aqui já foi chamado de radical pelos seus familiares? E aí, você prefere ser chamado de radical e continuar nos caminhos do Senhor, ou você prefere ser emocional e fazer a vontade dos outros? Então Jesus nos diz isso porque ele sabe que pessoas podem exercer influência em nós em relação a obedecer a ele. Jesus não está dizendo simplesmente para sairmos abandonando todo mundo e que eles se explodam. Jesus sabe que em determinado momento da nossa jornada, pessoas próximas serão contrariadas quando resolvemos obedecê-lo. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você já contrariou alguém por obedecer a Cristo? Se você nunca contrariou ninguém por obedecer a Cristo, então você deve estar andando em outro caminho, diferente do caminho de Cristo. Porque Jesus falou que se você segue a Ele, você vai contrariar pessoas. Você vai ter que aborrecer a sua própria vida, irmão. Até mesmo as suas próprias vontades.
E se você não estiver ciente disso e pronto para fazer o que é necessário, mesmo que outros não entendam, você vai se apegar a sentimentos alheios e até mesmo aos seus próprios. Muitos deixam de fazer o que é preciso porque são emocionais demais. Eles permitem com que os seus laços sentimentais sejam mais fortes do que seguir Jesus. Eu prefiro seguir os meus familiares, os meus parentes e não sei quem, ao invés de seguir Jesus. E o que Jesus está nos ensinando aqui é que não é emocional, é racional. Quando você precisa se assentar para fazer um cálculo, você não calcula com emoções, você calcula com a razão. Ou você vai fazer uma conta emocionado. 2 mais 2 é quanto? 22. 2 mais 2 é 22. Você não vai fazer uma conta emocionada, você vai fazer uma conta usando a razão. O que isso vai lhe custar? E pelo amor de Deus, irmão, eu não estou aqui falando para você desprezar pessoas. Não me entenda mal. De você não se importar com elas ou amá-las e abandoná-las. Entenda, o que Jesus está dizendo é que Ele precisa estar acima de tudo e de todos. Foi isso que Ele quis dizer. Se eu não vier à frente de tudo e de todos, você não vai ter força suficiente para me seguir aonde quer que eu vá. Lá em Apocalipse fala de um povo que seguiu o Cordeiro por onde quer que ele fosse. Cadê esse povo? Ai, ai, ai. Vou perguntar de novo, cadê esse povo? Será mesmo? Será mesmo? Será que eu e você estamos colocando a vontade do nosso pai à frente? A vontade da nossa mãe à frente? A vontade da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos à frente da vontade de Jesus? Ou será que nós não estamos colocando a nossa própria vontade na frente da vontade dele? Querido, isso é um cálculo que precisa ser feito por todos nós. E mais uma vez eu digo, nem todos estão aptos para receber esse conceito, porque alguns infelizmente preferem colocar tudo à frente de Jesus e seu caminho. Para esses, infelizmente, Jesus diz que não conseguirão ser seu discípulo. No verso 33, ele disse: da mesma forma, repita essa palavra, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Agora preste atenção aqui. Quando Jesus diz assim, da mesma forma, Jesus está reforçando o exemplo que ele dá a partir do verso 28 em diante, quando ele fala do custo de construir uma torre e sair a uma guerra. Ou seja, ele está reforçando a ideia de que nós temos que nos assentar e calcular. Quando ele diz assim, da mesma forma, ele está querendo nos lembrar o seguinte, da mesma forma que você tem que se assentar para construir uma torre, para fazer uma guerra, do mesmo jeitinho que você tem que se assentar para calcular essas coisas, você tem que se assentar e calcular que me seguir vai requerer de você além das suas emoções. Você não pode ser emocional para me seguir. Você não pode andar pelos seus sentimentos para me seguir, você vai ter que ser mais racional do que emocional. Eu quero dar destaque a algo que ele diz aqui no verso 28. Ele diz assim, primeiro se assenta, repita com essa palavra comigo, se assenta. Agora, olha o significado disso aqui. O que é se sentar? Para você é o que você está fazendo aí agora, está nessa cadeira sentado. Mas essa palavra significa muito mais do que isso. Ele diz, primeiro se assenta. Olha o significado disso. Conferir um reino a alguém. Ter residência de alguém fixo. Permanecer, estabelecer-se. Vou explicar para você. O que Jesus está dizendo é isso aqui. Se assentar para calcular, é necessário para que você possa considerar se o reino dele de fato foi estabelecido dentro de você, se ele fez de fato residência fixa em você e ele permanece aí. Quando ele manda você se assentar e calcular, é isso aqui que ele está querendo que você veja.
Ele não está mandando você se sentar para você ficar lá assim, ó, com o braço cruzado e vendo o dia passar. Não, quando Ele manda você se sentar e calcular, o que Ele quer te mostrar é isso aqui. Sente-se, assente-se e calcule se o meu reino já está estabelecido firmemente dentro de você. Assente-se e calcule se eu realmente fiz morada dentro de você. Se você se tornou uma casa para mim, é isso que Ele está querendo dizer aqui. Se eu realmente permaneço dentro de você, como Ele disse, as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permaneceres em minhas palavras, é isso que Jesus está dizendo quando Ele fala, assente-se e calcule. É para que você veja se você está disposto a contrariar tudo e a todos por causa dEle. Amém. Quem aqui está disposto a contrariar tudo e a todos por causa dEle? Amém. Duvido. Porque se houver, querido, preste atenção, porque se houver mais de um reino em você, mais de uma morada em você, isso certamente irá comprometer a sua jornada. Você não é casa de dois, você é casa de um. Você não é reino de dois, você é reino de um. Mas se tiver dois, o outro vai concorrer com esse que habita dentro de você. Assentar-se aqui, querido, não é uma atitude passiva, mas ativa, de considerar algo consigo mesmo. Eu me assento para quê? Eu me assento para considerar se realmente Cristo vive em mim. Oh, irmão, a gente gosta de cantar e de dizer, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu fico imaginando Cristo olhando lá de cima e falando, aham, sei. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, será? Assentar-se aqui, querido, é para você considerar algo consigo mesmo. Se você está disposto a ir além das suas emoções, se você está disposto a continuar seguindo além dos seus sentimentos, quem está me entendendo aqui nessa noite? O verso 28 continua dizendo, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo. Quem quer dinheiro aqui? Essas coisas você quer, né? Mas veja, ele diz aqui, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo. Eu te pergunto, quando você tem dinheiro suficiente para completar a sua jornada? Quando? Quando Ele se tornou sua riqueza. Amém. Quando Ele se tornou sua herança. Quando Ele se tornou seu penhor. Quando Ele se tornou sua recompensa. Ou seja, se você não faz dele a sua prioridade, se você não faz dele o seu sustento, se você não faz dele a sua herança, se você não faz dele a sua riqueza, você não acessará os recursos necessários para completar o que você precisa. Você tem que chegar num lugar que você não sabe como chegar lá. Você precisa continuar andando com a força que vem dele para você. Você não tem os recursos necessários para fazer o que precisa em si mesmo. Como é que você vai completar a sua jornada se você não estiver disposto a segui-lo a despeito de qualquer outra pessoa? Você vai ter que aprender a fazer dele a sua prioridade se você quiser continuar seguindo. Quem está entendendo? E nós entramos, querido, numa jornada, preste atenção, nós entramos na jornada achando que seguir Jesus não nos custará nada. Seguir Jesus não nos vai custar pouco. Nem vai nos custar muito. Seguir Jesus vai custar tudo. Só que, de verdade, você entrou nessa jornada com isso em mente? Que você tem que fazer esse cálculo que vai te custar tudo? A maioria de nós não. Como eu sei disso? Eu sei porque na primeira oportunidade a gente abandona Jesus. Na primeira oportunidade a gente volta para trás. Na primeira oportunidade que a gente colocou a mão no arado, a gente solta a mão do arado e recua. Ora, irmão, uma pessoa assim só demonstra, não para mim, mas para Cristo, que não fez o cálculo necessário do que isso lhe custaria. E nós não nos preparamos para as escolhas racionais que vão além dos sentimentos e emoções. É devido a escolhas emocionais que saímos da vontade de Deus. E quando buscamos fazer a vontade dele baseado nelas, seremos apenas pessoas de curto prazo. Escute aqui agora. Se você é alguém emocionado, almático, você vai ser alguém de curto prazo.
Você vai fazer a vontade do Senhor até um certo ponto. A jornada cristã não é de curto prazo. Mas só faz a jornada a longo prazo quem se assenta e calcula o que isso lhe custará. Você foi colocada, querido, numa jornada que vai levar a sua vida toda, e no meio dessa jornada, querido, você vai viver um turbilhão de emoções, sensações, sentimentos. Hoje você está rindo, amanhã você está chorando. Eita, Jeová, é sempre as mesmas. Mas pelo menos vocês estão caminhando. Hoje, querido, vê se não é verdade. Tem dia que você se sente tão forte, que você é capaz de matar o leão, derrubar o gigante, tudo uma vez só, desbaratar um exército, saltar muralhas, mais forte que Sansão. No outro dia você se sente o lixo do lixo, o verme de Jacó, o pó da terra. Agora, eu te pergunto, sentir essas coisas é errado? Não, porque você é ser humano, você não é um robô. Sentir essas coisas não é o problema é você andar por essas coisas. Então veja, na nossa longa jornada, nós estamos aqui o tempo todo sendo acometido de um turbilhão de sensações e de emoções. Por isso a Bíblia diz assim, para nós termos a palavra como âncora das nossas almas. Se a palavra for âncora da sua alma, você estará fundamentado em algo que não oscila com emoções, chamado palavra de Deus. A palavra de Deus não sofre oscilação por causa de emoções. A palavra de Deus continua sendo a mesma ontem e hoje para sempre. E se você estiver firmado na palavra, você não vai ficar oscilando com emoções. Você não vai ter dúvida se você vai seguir Jesus ou não. Você não vai ter dúvida se você vai agradar a sua esposa, se você vai agradar Jesus. Você sabe que você tem que agradar Jesus acima da sua esposa. Mas quando você está firmado nas suas emoções, você larga tudo de Jesus por causa de alguém. A palavra não sofre de oscilações emocionais, porque Deus não é emocionalmente agitado como nós, irmão. Deus não está lá assim, oh meu Deus. Deus não está lá, oh meu Deus. Deus não está, querido, sofrendo emocionalmente, Ele não está sendo agitado, nem pela alma dele, nem pela sua. A única pessoa agitada pela sua alma é você mesmo. Deus está firmado em cima da sua palavra que sustenta todas as coisas. Eu não estou dizendo que Deus não tenha sentimentos, não é isso. Eu estou dizendo que Ele não é emocionalmente instável como nós. A instabilidade da sua alma atrapalha o seguir Jesus. Meu irmão, eu posso dar tanto exemplo. Eu posso dar tanto exemplo disso. Hoje você quer seguir Jesus, amanhã você não quer seguir Jesus. Aí eu pergunto, por que você não quer seguir Jesus amanhã? Ah, por causa de não sei quem, 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 não sei quem. Por causa de não sei o que, 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 não sei o que. Que instabilidade é essa? Aonde você está firmado? Será que você está se assentando aos pés de Jesus e considerando o que você precisa deixar para trás? Ser racional, querido, não é ser natural, é ser consciente do que aquilo vai lhe custar para continuar seguindo Ele. Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. O custo para aquele jovem rico, lembra do jovem rico? Ele chegou para Jesus e falou assim, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que Jesus diz para ele? Honra teu pai, tua mãe, ama teu próximo, guarda os mandamentos. Ele vira para Jesus todo cheio de si, todo orgulhoso, eu tenho feito tudo isso, Senhor, então eu estou garantido no céu. A minha entrada vai ser rápida, igual um foguete. E aí ele fala, então o que me falta? Jesus, pelo Espírito, sabendo, vai,
vende tudo que você tem, dá aos pobres, então você vem e segue-me. Você faz o quê? Você faz o quê? Vem e segue-me. Só que Jesus não para por aí, ele diz o quê? Então você vai ter um tesouro nos céus. Agora veja isso aqui. O custo para aquele jovem rico não era meramente vender tudo o que ele tinha para seguir Jesus, era se desapegar emocionalmente de seus bens para então fazer a jornada proposta por Jesus. Quando Jesus manda ele vender os bens, Jesus não queria o dinheiro dele, Jesus queria ele livre emocionalmente para segui-lo, porque Jesus viu que ele estava preso emocionalmente às suas riquezas. Como que eu sei que esse jovem rico estava apegado emocionalmente ao que ele tinha? Eu vou te mostrar. Primeiro porque a Bíblia diz assim que o amor ao dinheiro é o quê? Diga, raiz de todos os males. Agora o que eu falei? Quando há amor, também há sentimentos e emoções envolvidas. Ele estava apegado às suas riquezas. Se ele amava as suas riquezas, então ele estava emocionalmente, sentimentalmente apegado àquilo, e por causa daquilo, ele não pôde responder ao chamado de Jesus para segui-lo. Quando Jesus o manda vender tudo, o seu apego emocional o impede de ir além. Veja o que diz o texto de Marcos 19, no verso 22, a respeito dele. Olha o que diz aqui. Ouvindo isso, o jovem rico, ouvindo isso, afastou-se triste. Afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Veja, ele estava apegado emocionalmente às suas riquezas. Tristeza é um sentimento, querido. Tristeza é uma emoção. Ele ficou triste porque ele tinha muita riqueza. Eu vou ter que deixar tudo que eu tenho para seguir Jesus. E aí sabe o que ele faz? Porque ele não calculou muito bem, ele escolhe ficar com as riquezas. Para ele, o seu desafio seria desapegar de sentimentos pelas riquezas terrenas para conquistar as celestiais. Irmão, eu te garanto, se esse jovem tivesse se desapegado das riquezas terrenas, ele teria alcançado as celestiais. Agora, note algo. Jesus disse aqui que ele ia ficar pobre? Você não vai ver no texto Jesus falando assim, vende, meu filho, vende tudo que você tem, dá aos pobres, segue-me, e você vai continuar pobre. Jesus falou isso aqui no texto? Jesus não diz isso a ele. O que Jesus queria então, pastor? Jesus queria libertá-lo de algo que o prendia internamente. É o que ele quer fazer conosco nessa noite, nos libertar das nossas emoções para continuar seguindo. Mas claro que isso levaria a ele vender o que ele tinha. Mas quem é que garante que ele não receberia de volta ainda nessa vida o retorno da sua entrega? Você sabia que ele poderia receber de volta ainda nessa vida aquilo que ele havia entregado para Jesus? Posso te mostrar isso dentro da palavra? Jesus disse em Mateus 19, 29, e todos os que, quem? Diga todos. Preste atenção, irmão, olha isso aqui. Se esse cara tivesse entendido que ele não deveria ter se apegado às suas emoções, ter vendido tudo que tinha, em seguida a Jesus, ele poderia receber tudo isso de volta nessa vida e depois dessa vida, porque Jesus disse isso aqui, a mesma coisa do texto inicial que nós lemos. Jesus falou, Mateus 19, 29, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais, e herdarão a vida eterna. Amém. Você está aí apegado a essas coisas, quando Jesus fala para você, se desapega delas, e eu vou acrescentar muito mais sobre a sua vida. Pastor, então eu vou meter o pé em todo mundo, falar, não te quero mais na minha vida, vou abandonar todo mundo, sai daqui capeta, sai daqui você, sai daqui não sei quem, é isso que eu vou fazer? Não, o que você vai fazer, pergunta para mim, o que, pastor, que eu vou fazer? Você vai se sentar aos pés de Jesus e vai seguir as instruções que Ele vai te dar. Quando Ele falar para você fazer alguma coisa, faça. Pastor, mas alguém ficou contrariado, te importa obedecer os homens ou a Deus?
um outro exemplo dentro da palavra? Veja Abraão e Isaac. Quem que Deus queria? Deus queria Isaac ou Deus queria Abraão? Não, Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. E veja o que Deus faz. Ele vê que Abraão não lhe negaria o seu filho. Aí Deus vê que esse aí não está apegado emocionalmente, sentimentalmente, nem ao seu próprio filho acima de mim. Ele prefere me obedecer do que ficar apegado emocionalmente ao seu filho. Alguém aqui teria coragem de fazer o que Abraão fez? Se Deus mandasse você colocar seu filho sobre um altar e sacrificá-lo, você teria coragem de fazer? Teria? Pastor, mas isso é loucura. Claro que é loucura para nós, mas Deus mandou Abraão fazer. E quando Deus viu que Abraão ia fazer, mas Deus não queria que ele matasse Isaac, Deus faz o quê? Olhou para dentro dele e falou: rapaz, esse aí está desprendido de tudo e de todos por minha causa mesmo. Esse aí eu tenho certeza que esse aí vai fazer o que eu mandar ele fazer. Aí, querido, o que Deus faz? Deus proveu o substituto para o sacrifício. Deus proveu o substituto. Deus fala assim: recolhe a sua mão, não faz mal nenhum para o menino, toma aqui o sacrifício que você precisa fazer para mim. Abraão não só recebe de volta o seu filho, mas ainda recebe a oferta para o sacrifício. Tudo aquilo que você entrega ao Senhor, Deus devolve para você muito mais. A minha pergunta é, preste atenção na minha pergunta: você se considera alguém pronto para ir além das suas emoções? Ou você é um emocionado, vai doer. Ou você é um emocionado que se apega a tudo que sente, e isso determina seus caminhos, se você vai continuar ou não. Considere a pergunta que eu acabei de fazer. Vamos lá, você vai embora para sua casa com essa pergunta cutucando você. Você vai embora para sua casa com essa pergunta te cutucando. Você se considera alguém pronto para ir além das suas emoções? Ou você é esse emocionado que vai se apegar a tudo que sente, isso vai determinar os seus caminhos, se você vai continuar indo ou se você não vai mais? Quem é você? Reconhecer isso, querido, em si próprio, pode lhe ajudar na sua continuidade pelo caminho. Agora, se você reconhece que é mais emocional do que racional e prefere permanecer nisso, então se prepare para ficar pelo caminho. Tem gente que é tão orgulhosa, olha, até encher a boca para falar. Tem gente que é tão orgulhosa, irmão, mas orgulhosa, assim até a tampa, que mesmo se vendo emocional, ele diz assim: não estou nem aí. Eu vou continuar sendo emocional mesmo, vou continuar me apegando a todo mundo acima de Deus, então eu te digo, você vai ficar pelo caminho. E você não vai ficar pelo caminho porque eu estou falando, você vai ficar pelo caminho porque foi o que Jesus disse, que se você não deixa os seus apegos emocionais e sentimentais por causa dele, você não vai conseguir segui-lo. Aí as pessoas ouvem isso do pastor, ficam bravas com o pastor, vai ficar bravo com Jesus que falou isso. Nós entramos numa jornada acreditando que é possível permanecer, preste atenção. Nós entramos numa jornada acreditando que é possível permanecer e chegar ao final dela tendo sucesso, estando divididos com muitas coisas. Outra coisa que você tem que considerar, outra coisa que você precisa se assentar para fazer. Você acha que você pode continuar no caminho, continuar na jornada, chegar no final, ter sucesso, estando dividido com um monte de coisas? Você não pode. Você sabia disso? Você não pode. Você foi comprado por alto preço. Ele não te divide com ninguém. Ele tem ciúmes de você. Mas tem um monte de gente achando que pode caminhar e fazer a jornada dividido com um monte de coisa, com um pouco de Jesus, com um pouco de mim mesmo, com um pouco dos outros, com um pouco do mundo, e por aí vai. Você não pode fazer a jornada assim. Você não vai conseguir fazer a jornada assim. Sabe, querido, uma coisa é fato, todos nós chegaremos ao final da jornada. O ponto é, como chegaremos lá? Pelados? Nus? Ou vestidos? Revestidos?
Paulo diz em Romanos, presta atenção, capítulo 12, verso 1, olha o que Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-vos. Lembra que esses dias atrás eu ensinei o sentido da palavra rogo-vos? Quem lembra? Rogar é uma palavra muito íntima. É como se tivesse uma pessoa aqui na minha frente, esse microfone fosse uma pessoa, e eu chegasse assim, cara a cara com essa pessoa assim, ó. Quem que você se aproxima tanto assim, para fazer esse tipo de coisa? É com quem você tem intimidade. Eu não vou chegar aqui na cara do João, na cara do Otávio, e falar assim, face a face com ele. Eu vou chegar na minha esposa e vou me aproximar dela assim, para falar com ela e dar umas bitocas nela. O sentido dessa palavra rogo-vos é a ideia de alguém que se achega tão perto e se humilha perante aquela pessoa para dizer assim: pelo amor de Deus, eu te imploro, tudo que há em você, tenha misericórdia de mim, faz o que eu estou te falando. E aí Paulo diz aqui: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto emocional de vocês. Não, é o culto emocional de vocês, é isso que Paulo está falando. Não, Paulo está falando, esse é o culto racional. Deus não te quer emocional, Deus te quer racional. Veja, Paulo não está falando propriamente desse momento de culto que nós estamos tendo aqui. O culto racional não é esse culto que nós temos aqui, simplesmente. Então, o que é esse culto racional, pastor? Isso se refere à vida que nós levamos enquanto estamos nessa terra. O seu culto racional está relacionado à sua vida que você leva enquanto está nessa terra. Você precisa ser racional na maneira como você vive. Não é natural, é racional, irmão. Entenda isso. O nosso melhor culto, ele não é apresentado aqui nesse lugar, mas no dia a dia, onde eu preciso ser mais racional do que emocional. Ou você deixa de ir trabalhar porque você levanta emocionalmente instável. Você até vai, capaz de você matar alguém do seu trabalho, mas você vai trabalhar, não vai? Coisa ruim. Ser racional é ser consciente do que precisa ser feito e de que eu serei exigido além das emoções. Irmão, ponha isso no seu coração, por favor. Olha para mim. Você vai ser exigido além das suas emoções. Deus vai exigir de você além das suas emoções. E se você não se desapegar delas, você não vai conseguir seguir adiante. As pessoas estão abandonando os caminhos do Senhor porque estão apegadas ao que estão sentindo. Ponha isso na sua cabeça, querido. E veja, há dias que você se levanta e você não quer ir trabalhar. Quem aqui testifica? Olha o outro ali, há dias é todo dia. Você se identifica com isso? Tem dia que você se levanta e você não quer trabalhar. Por quê? Porque internamente você não está se sentindo bem. Você está brocochô, triste, amargurado, angustiado, emocionado, mimizento. Mas o que você faz, irmão? Você levanta e vai trabalhar, não vai coisa ruim? Aí, agora, olha aqui, presta atenção. Quando você faz isso, o que você fez? Sem perceber, você agiu da maneira certa. Você levantou, às vezes, bravo, querendo matar um. Eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que já levanta, ela já levanta na força do ódio. E aí, querido, você levanta, mas mesmo assim você vai trabalhar. Quando você faz isso, sabe o que você fez? Sem você perceber, você fez o que era preciso. Você fez a coisa certa. Andar com Jesus e seguir Jesus é muito parecido, irmão. Às vezes você não vai querer segui-lo, mas ainda assim você vai. Você continua indo. Você andou acima das suas emoções. Quem está me entendendo aqui, pelo amor de Deus? Você se vê obrigado a ir, você vai. Paulo disse aqui nesse texto
que nós é que precisamos nos oferecer em sacrifício vivo. Ele não está falando que outra pessoa vai se oferecer, é você que vai se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, imagine você fazendo isso somente quando você está se sentindo bem. Veja, o culto racional, diga assim comigo, culto racional é no meu dia a dia. Agora pense se você fosse se entregar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, só quando você está se sentindo bem. Sabe quando você ia fazer isso? Uma vez no ano, igual o sumo sacerdote, quando entrava uma vez no ano lá no Santo dos Santos. Alguns aqui talvez nunca ia fazer isso, se oferecer como um sacrifício vivo santo. Sabe por quê? Porque alguns, infelizmente, eles vivem instáveis o tempo todo, emocionalmente abalados o tempo todo, sentimentalmente confusos o tempo todo, então eles não conseguem se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque a força da alma é mais importante do que seguir Jesus. Vou falar igual o JB fala, eu tenho medo de gente assim. Mas não tem não, só falei para você entender que eu não tenho. Mas eu tenho medo de gente assim, irmão, emocionalmente instável, porque gente assim, elas não têm firmeza dentro de si mesmos, e quando você encontra um lugar de firmeza dentro de si, outras pessoas vão querer se achegar a você, porque você não é alguém que está mudando o tempo todo. Você conhece alguém que muda o tempo todo? Pessoas sem firmeza, elas não são de confiança. Isso aqui vai doer o que eu vou dizer, irmão. Pessoas sem firmeza não são de confiança, elas não são de confiança para segredos, elas não são de confiança para os compromissos, elas não são de confiança para as responsabilidades e tantas outras coisas. Por quê? Porque elas estão mudando o tempo todo pela força de sua alma agitada. Você consegue confiar em alguém que está mudando o tempo todo? Você consegue confiar os seus segredos mais íntimos a alguém que é instável o tempo todo? Você consegue? Sabe, coisa boa é podermos contar com pessoas, mas quando essas encontram um lugar de firmeza, é bom serem dois, o que a Bíblia diz. Por quê? Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Agora pensa se forem dois emocionados. Vamos lá, é bom serem dois, porque se um cai, o outro que está firme ajuda. Mas se foi dois emocionados, sabe o que vai acontecer, irmão? Vai ficar os dois no chão lambendo uma alma do outro. Você tem razão mesmo, você tem razão de ficar sentido com isso aí, porque um emocionado falando para outro emocionado, um sentimental falando para outro sentimental. Não, realmente você tem que se apegar a essa mágoa aí, você tem que ficar ferido mesmo, sabe, chateado. Você tem, e eu tenho que te dizer, você até pode, mas você só não vai chegar onde você precisa. O que eu quero dizer é que Cristo não muda porque as suas emoções mudam. Você entende? Mas nós deixamos com que sentimentos determinem até onde vamos chegar. Irmão, hoje você está assim, amanhã você está assado, mas Cristo continua sendo o mesmo hoje, ontem e vai ser para sempre. Ele não está mudando porque você está mudando, mas você muda o tempo todo, e aí porque você mudou, você já não quer mais seguir o que você precisa. O que nós precisamos é nos assentar e considerar o que de fato está residindo em nós e se estamos verdadeiramente dispostos a ir, sem ficar olhando para trás e sempre tendo um caminho para onde voltar. Que coisa gostosa que eu acabei de falar aqui. Eu vou até repetir que minha boca encheu de água. Brincadeira, foi de baba. Nós precisamos nos assentar e considerar o que de fato está residindo em nós. Faça isso por um obséquio. Agora eu vou rogar a você, não é Paulo não, eu vou rogar a você, pelo amor de Deus, tem compaixão de mim mesmo, me ajuda a te ajudar. Quem vai me ajudar a te ajudar? Se assenta, criatura, e passe a observar o que está residindo dentro de você, o que está governando você, e se verdadeiramente você está disposto a ir
a continuar indo aonde quer que seja, aonde seja necessário, sem que volta e meia você tenha que ficar virando e olhando para trás, sem que volta e meia você fique achando que tem um caminho para onde voltar. Você não tem um caminho para onde voltar. Esses dias, o Fábio cantou na segunda canção aqui, escute, esses dias eu dizia isso para mim mesmo com lágrimas. Eu dizia ao Senhor: para onde eu vou? Eu não tenho para onde voltar. Vou para onde, Senhor? Eu só sei de uma coisa, irmão: ou eu continuo indo, ou eu vou me fazer inapto para aquilo que Ele me chamou. Eu não tenho para onde voltar. Querido, eu já falei para Deus várias vezes: Deus, ou o Senhor me conserta, ou o Senhor me mata, porque eu não sei para onde eu volto. Para casa da minha mãe eu não vou voltar, agora eu estou casado. O mundo não serve para mim, eu não sirvo para o mundo, eu vou para onde? Mas muitos de nós temos sempre uma opção para voltar para trás, temos sempre um caminho para pegar de volta. Quem tem um caminho para pegar de volta não vai conseguir andar no caminho de Jesus. De verdade, irmão, eu não vejo saída para mim. Você vê para si mesmo? Eu não consigo ver outro caminho. Ou é esse que eu encontrei, ou é esse que eu encontrei. Posso te falar uma coisa? Preste atenção. Jesus fala de quantos caminhos? Quantos caminhos? Só que você só tem um. Só existe um para você, embora Ele diga dois. Só existe um caminho para você. Ou você vai, ou você vai. E eu literalmente não vejo saída em nenhum outro. Por isso eu preciso ir além do que eu estou sentindo. Por isso eu quero te dar essa palavra, querido: se assente e calcule a sua jornada, porque ela te custará. E você acha que tem o suficiente para completá-la? Vai te custar. Mas você tem o suficiente para ir até o fim? A estatística de muitos está sendo como Jesus disse no texto inicial que lemos. Veja, o que Jesus falou? Falou assim: ó, aquele cara que começa a construir a torre e não tem o que terminar, as outras pessoas vão olhar para aquele que ele começou e vão começar a zombar dele. Vão rir dele, falar: começou a fazer algo e não conseguiu terminar. Saiu do mundo, foi para a igreja, vestiu uma roupagem, abandonou todo mundo, deixou um monte de coisa para trás, mas não deu conta, agora está aqui de novo, aonde o cão vomitou, aonde os porcos se envolvem no lamaçal. Infelizmente, muita gente está caindo na estatística. Alguns estão olhando para outros e estão vendo que eles não puderam completar aquilo que começaram, porque não tinham os recursos suficientes em si. E essa insuficiência não é devida pela ausência de Cristo, irmão. Você não tem falta de nada porque Cristo está em você. Essa insuficiência não é porque Cristo não está em nós, mas porque escolhemos colocar outras coisas como prioridade mais valiosas do que Ele. Por que você não vai conseguir chegar onde precisa? Não é porque Ele não trouxe com Ele os recursos necessários para você fazer isso. É porque você escolheu colocar um monte de coisa à frente dEle como a sua prioridade e um monte de coisa como sendo mais valiosa do que Ele. Emocionalmente, você julgou que isso aqui era mais valioso do que Jesus. Sentimentalmente, você achou que tinha que fazer isso à frente de Jesus. E aí o tal não consegue completar, porque mesmo tendo recurso, ele não conseguiu acessar o recurso, porque Jesus não foi sua prioridade. Se Cristo não é a prioridade, Ele também não será o recurso necessário acessado por nós. Porque tudo que é a sua prioridade, aí está o seu recurso, porque onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E eu termino lembrando o que Jesus disse para a sua alegria. Jesus disse no texto: nem seu pai, nem sua mãe, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seus irmãos e irmãs, nem sua própria vida pode estar acima dele. Por quê, pastor? Agora preste atenção, olha o segredinho. Porque é Ele quem garante o sucesso em todas essas coisas.
Então você percebe que eu não estou falando de você chutar o pau da barraca e falar, eu quero que você se exploda. Eu não estou falando para você sair abandonando o mundo e o fundo. O que eu estou te dizendo é que Jesus precisa estar acima de tudo e de todos. Por quê? Porque é Ele quem garante o sucesso em todas essas coisas. Veja, é Ele quem nos ensinará a honrar pai e mãe, a amar o nosso cônjuge, a cuidar dos nossos filhos, a se importar com nossos irmãos, a cuidar da nossa própria vida, mas tudo isso é a partir dele mesmo. Se você não aprender a fazer essas coisas a partir dele mesmo, você está frito. Só que você quer dar prioridade para o seu pai, para a sua mãe, para os seus tios, para as suas tias, para os seus primos e para um monte de gente, sem priorizar a Cristo. E aí Cristo vem e fala para mim e para você, o bem que essas pessoas precisam está em você, mas quando você está comigo, quando você está me seguindo. Se você me segue, eu cuido deles. Se você entender isso, querido, você estará calculando bem a sua jornada. Agora, se você colocar tudo isso à frente e não se importar com ele acima de tudo, você já sabe a resposta. Nem preciso te dizer mais o que vai acontecer. Consegue compreender a seriedade dessa palavra? E aí? Quem aqui vai se sentar e fazer o cálculo de quanto isso vai lhe custar? Posso fazer uma pergunta de verdade? Quantos aqui se consideram estarem prontos para responder ao chamamento do Senhor, e se Ele disser assim para você, vai, você ir? Independente se alguém vai gostar ou não. Se, estiver dentro do tempo dEle. Porque você pode se tornar consciente de algo que Ele quer para a sua vida e sair antes do tempo. Se estiver dentro do tempo dEle, irmão, queima o chão. Eu falo isso por experiência própria. Eu saí da casa da minha mãe porque Deus falou comigo. A minha mãe gostou? Não gostou. Mas quem eu tinha que honrar? O meu pai e minha mãe ou a Deus? Sabe o que aconteceu? Poucos dias depois que eu saí, a minha mãe ficou bem. Sabe o que ela fala para mim hoje? Hoje ela reconhece o chamado de Deus na minha vida. Eu fiz esforço para convencer a minha mãe de alguma coisa? Não. Mas porque eu honrei a Deus, Ele me honrou. Você consegue entender isso? Então olha para esse irmão e nós vamos terminar. Olha para ele e fala assim, irmão, sua missão é se assentar e calcular o quanto seguir Jesus vai lhe custar. Você recebe essa palavra? Pastor, qual o tema dela? Calcule o custo da jornada, emocionais ou racionais? Quem é você? Um emocional ou um racional? Fica de pé no seu lugar.